movimento e aprendizado. Como a coordenação motora pode influenciar no desenvolvimento e no futuro da criança? É isso que nós vamos aprender e abordar no tema de hoje no Infância em Foco. Então fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. TV Leme, seu canal da cidade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Infância em Foco. Estou muito animada em ter você aqui conosco, ter a sua companhia para tratarmos juntos desse tema tão importante que gera muitas curiosidades e dúvidas, que é sobre o desenvolvimento motor das crianças. O que é o desenvolvimento motor? Quais são os tipos? E por que nós, pais, cuidadores ou até educadores dessas crianças, devemos estar sempre em alerta, prestar atenção em alguns sinais? E hoje a gente vai aprender mais sobre isso, mas para isso, claro que eu tenho uma convidada especial. Ela sim é especialista no assunto, já está aqui comigo, Giovana Celotti, que Olá. é terapeuta ocupacional. Seja muito bem-vinda, Giovana. Olá, Mara, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, né? Eu estou muito feliz de estar participando e contribuir um pouquinho mais na vida de todo mundo que está assistindo e acompanhando. E com certeza, realmente vai contribuir bastante. Fazia tempo já que eu estava querendo você aqui no programa, né, Giovana? Fazia muitas idas e vindas, mas a gente conseguiu alinhar as rotinas e as agendas e estamos aqui firme e forte. Vendo? E agora deu certo. Giovana, antes da gente começar falando sobre as funções motoras, quais são as diferenças entre elas, o que é importante que eu quero saber um pouco mais é conhecer sobre o seu trabalho, que gera essa dúvida. Terapeuta ocupacional, tenho certeza que tem algumas pessoas lá de casa que estão se perguntando, mas o que faz essa profissão? Às vezes, gente, eu tenho a impressão de que a Giovana tá brincando, viu? Porque se você acompanhar, depois a gente vai deixar as redes sociais dela aqui embaixo. O que é aqueles brinquedos lá? Eu vejo um tal de Spider, eu falo, gente, eu quero trabalhar com essa menina, eu vou mandar um currículo lá. Olha, eu confesso que a minha sala chama a atenção de todo mundo. Até dos adultos, né? Não só das crianças. Inclusive dos adultos. Então pode contar pra gente, por favor, um pouco mais sobre essa profissão tão linda, né? A gente brinca aqui, mas ela tem uma seriedade, um peso, né? Uma missão muito importante por trás. Sim, e hoje tem um fundamento muito importante que impacta muito na vida de todo mundo, né? Então, vamos pensar, né? Terapia ocupacional. Se a gente destrinchar um pouco esse nome, a gente pensa ocupação, que nada mais é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja acordar, tomar banho, tomar café, trocar de roupa, escovar o dente, trabalhar, ir ao mercado. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente elenca como ocupações, né? E pensando na área da infância,
A criança tem que brincar, a criança tem que ir para a escola, a criança tem que comer direito, a criança precisa aprender a comer, a se vestir. Então, tudo isso entra em ocupação. E quando existe um prejuízo no desempenho dessas ocupações do dia a dia, o terapeuta ocupacional é o profissional que deve estar inserido na rotina dessa criança. Então, tudo que causa impacto nas áreas da ocupação, né, seja da criança, do adulto ou do idoso, o terapeuta ocupacional é o profissional certo para essa área, porque foca exatamente nas ocupações, no desempenho de cada tarefa. De funções, desde as do mais dia a dia. simples do dia a dia, até Exato. algumas mais avançadas. Exato, desde um escovar o dente até uma habilidade complexa, tipo amarrar um tênis, né? Que a gente exige muita habilidade cognitiva, motora, tudo associado. Então, assim, habilidades desde as mais básicas até as mais complexas, sendo que eu acredito, né? E eu sempre defendo muito que até as mais básicas são complexas, porque exigem muitas demandas internamente, né? Neurologicamente falando, que para a criança desempenhar essa função. Né? Então, se existe alguma condição de saúde, seja ela física, emocional, genética, que interfere e impacte nesse desempenho, o terapeuta ocupacional é o profissional adequado para estar inserido ali. Certo. E realmente você falou sobre as funções simples, mas tem coisas que a gente faz que parece que é só aquilo, mas está lidando com várias atividades ao mesmo tempo, Exatamente. Né? Exigindo várias partes cerebrais ao mesmo tempo. Se a gente for dar um exemplo, por exemplo, beber água, né? Eu preciso ter a noção da força que eu tenho que pôr no copo, quanto de força eu tenho que sustentar, levantar o meu braço. Então, é toda uma análise da tarefa funcional. Então, a gente tem que ter esse olhar para exatamente pensar, tipo, o que está em defasagem na vida dessa criança, o que está dando impacto, sabe, durante a execução das atividades, né? E a gente vê isso um avanço muito grande na área da infância, né? Um impacto muito grande. Então, perfeito. Por isso que a TO está cada vez mais sendo inserida aí no público infantil. E, Giovana, me diz uma coisa, a partir de qual idade da criança que os pais, cuidadores, eles devem ficar de olho, devem observar mais esses sinais? Desde bebê. Desde bebezinho? Desde bebê. Pensando assim nos marcos de desenvolvimento, a gente pensa mais em habilidades amplas, né? Então, por exemplo, se a criança sentou, se a criança rolou, se a criança engatinhou, se a criança começou a andar, né? A gente tem os marcos principais, mas a gente tem, além dos principais, a gente fala que são os marcos que são escondidos. Então, como a criança brinca, como a criança pega no objeto, como que ela consegue transferir um objeto de uma mão para outra. Então, tudo isso, se a gente vê que existe um atraso, né, perante o que é esperado para ela fazer, os pais precisam ficar muito atentos a isso. E tem, como que os pais fazem? Existe algum lugar, algum site que eles podem? Porque se eu pedir para você pode até dar alguns exemplos, mas se eu falar para você, fala de todos os marcos de desenvolvimento. São muitos, né? Se a gente pegar do 0 aos 6 anos de idade. Então, a gente pode conversar sobre alguns exemplos que você mais atua, que você mais recebe ali, mas tem algum lugar que os pais podem acessar para que ele tenha toda essa informação? Porque, por que eu considero importante? Até cheguei a comentar aqui com você antes, desde quando o meu filho estava na minha barriga, eu já venho pesquisando, né, sobre maternidade, algumas coisas que a gente precisa ter atenção. E, às vezes, eu percebo que tem algumas crianças que, assim, pelo que eu estudo, eu sei que passou um pouquinho do tempo, né? Exato. Que era para estar em uma determinada fase. Claro que eu não tenho jeito, eu não consigo. Talvez é até um erro, eu poderia conversar, mas eu sei o quanto é difícil, às vezes, para os pais receber uma informação. Olha, você já pensou em ir atrás para ver? Porque já era para estar falando alguma coisinha, pelo menos uma palavrinha. Já era para estar engatinhando. E eu fico na minha, mas eu penso, gente, a gente tem que buscar informação, porque assim, cada criança tem o seu tempo, mas também esse tempo tem um limite, né, Giovana? Exatamente. A gente não pode deixar o tempo agir achando que o tempo vai mudar alguma coisa, né? E se a gente está vendo algum atraso, seja ele de fala, seja ele motora, seja ele de forma até sensorial, a gente precisa seguir a nossa intuição, assim. Eu vejo muito que os pais, né, principalmente as mães, elas têm uma intuição muito forte com relação a, ai, meu filho não está conseguindo falar, tá com 2 anos, não emite um som. Será que eu preciso buscar uma profissional? Tipo, não pensa, vai, né? Se veio essa dúvida, então assim, se acende a luzinha vermelha, não espere, vá, né? Porque às vezes, por mais que
os pediatras orientam muito, então a gente tem muita parceria com os médicos, então eu acho que a gente não pode fazer nada sozinho, né? Então, assim, os médicos são a porta de entrada, né, para a família, né, quando a criança chega ao mundo, né? Então, os médicos também têm que estar muito atentos, né, a todos os sinais, não só a parte motora, né? A gente tem uma gama de sinais e estímulos que são importantes, que impactam diretamente lá na frente. Né? Às vezes, se a gente pensa, tipo, uma criança que não engatinhou, é considerado engatinhar? Não é considerado um marco importante, mas o engatinhar influencia na escrita. E aí, se chega uma criança com 5, 6 anos que tem uma dificuldade na escrita, aí eu vou conversar com a mãe sobre a questão de desenvolvimento, como que foi? Aí a mãe me traz que não engatinhou, eu já sei o que aconteceu. Né? Porque, assim, cada estímulo que o bebê recebe impacta ela na vida toda, até a vida adulta. Nossa, isso pra mim foi curioso. Então, o engatinhar... Total. E eu já ouvi falar também, agora a gente vai até aproveitar pra ver o que é verdade, o que é mentira, já aproveitar esse momento aqui. Eu já ouvi dizer, mas não fui pesquisar uma fonte segura, que também não é interessante a criança pular a fase do engatinhar e ir direto pro andar. É verdade? Procede isso? Nossa, com certeza. Não, totalmente assim... Não façam isso, por favor. A gente fala que quando a gente pula etapas, a gente dá independência para uma criança que não está com maturidade neurológica ainda para executar essa tarefa. É a mesma coisa quando a gente usa um andador. Né? A gente sabe que o andador não é indicado, a gente repudia todo tipo de andador, mas quando uma criança que não tem uma maturidade neurológica para andar ou até mesmo engatinhar, a gente dá uma independência para uma criança que não está pronta. E aí isso tem muitos prejuízos, né, físicos, né, a gente pode ver crianças que têm lesões de quadril, lesões de joelho, porque ela fez uso de andador de uma forma totalmente indevida, né, então a gente precisa respeitar esses marcos, e assim, mesmo respeitando esses marcos, a gente precisa estar atento a tudo que está em volta, né, porque o ambiente é o que estimula a criança, né, o quanto essa criança está exposta a todos os estímulos que ela está recebendo. E você falou em estímulo, também é importante a gente entrar nesse assunto, mas antes, só para tirar essa dúvida de onde procurar essa informação dos marcos de desenvolvimento, como que você orienta a gente a entender melhor sobre esse assunto? Eu gosto muito de orientar os pais, assim, né? Eu recebo muitos os pediatras e sempre tento conversar e fazer uma reunião juntamente com os pediatras e os pais para falar sobre desenvolvimento, para ficar atento. A gente sempre dá uma listinha, né? Atualmente, né, geralmente os pediatras já mandam uma folha com todos os marcos que são importantes para aquele mês da criança. Então, assim, a informação é tudo, né? E hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente está vendo aí tantos lugares que falam sobre isso, então, assim, informação tá em todo lugar, né? Cabe a gente pesquisar e saber, tipo, se realmente é uma informação real, se é fake, ou se realmente vale a pena seguir esse caminho. Ah, tá ótimo. Ô, Gi, e posso te chamar de Gi, né? Claro! É assim, deu 10 minutos de conversa, já é íntima. E outra coisa sobre o desenvolvimento, o tempo, que também é algo que eu tenho dúvida. Quando a gente fala em marcos de desenvolvimento, é do 0 até qual idade que a gente tem que observar? Do 0 até o fim da vida. Assim, a gente sempre tem o que é de praxe, né? De 0 a 1 ano, que, tipo, é onde a criança mais desenvolve, né? Geralmente não, na verdade, até os 2 anos, né? Que a gente fala que são as janelas de oportunidade, que é o quanto a criança recebe de estímulo durante a vida toda. Mas a gente está sendo estimulado o tempo todo, né? Até a fase adulta. Sim, então é sempre, né? É sempre, o tempo todo. Tá ótimo. Nossa, eu lembro que esse negócio de marco de desenvolvimento é importante a gente ter informação. Sim. Mas eu me recordo que teve uma época que eu baixei um aplicativo. Nem vou lembrar o nome do aplicativo e também não recomendo muito. Porque a gente vai ficando ansiosa. E a gente fica presa nisso. Fica, exatamente. Porque aí, meu bebê tava lá com 3 meses. Eu falava assim, nossa, tá chegando aquela fase em que ele precisa começar a querer fazer isso. Rolar, Aí, se ele não fazia
meu Deus, tá Frustração. acontecendo alguma coisa errada. Falei assim, não, quer saber? Aí logo ele começava, né, entrar naquela fase. Então eu falava, quer saber? Eu vou excluir esse aplicativo, vou acompanhando de tempo a tempo. Ele tá indo na pediatra, então não tá com acompanhamento, tá fazendo isso. acompanhamento, Porque senão a gente também fica louco. É o que eu falo, assim, os marcos de desenvolvimento são marcos, mas não são regras. Isso, não exatamente. é porque em 3 meses a criança não tem que sustentar a cabeça e não sustentou, não quer dizer que está atrasada, né? Lógico, se está com 6 meses e ainda não sustentou, aí é um motivo agravante. Mas, tipo, se são... Passou 3 meses e um dia. Se são períodos curtos, então tá tudo bem, assim, né? E você tá vendo, você tá acompanhando o dia a dia da criança, você está vendo que a criança tá interagindo, tá brincando, tá dormindo bem, tá se alimentando bem. Então, assim, não tem o que se preocupar. Perfeito. Giovana, e a gente falou em estímulo. Quando os pais... tem alguma forma da gente perceber, os pais, cuidadores, até os educadores nas escolas, perceber quando a criança ela não está se desenvolvendo porque está faltando estímulo, ou a criança tem estímulo, ela recebe, mas pode ser um sinal de alerta. Então, querendo dizer assim, reformulando a minha pergunta, que a gente sempre fica nessa dúvida. Será que o meu filho tem algum problema ou não? Ele é normal? Falando assim com as palavras de mãe, tá? Sim, de mãe para uma sim. especialista. O que você me diz sobre esse assunto? O que a gente tem que falar, né? E pensar. Pra gente conhecer o que é atípico, a gente precisa conhecer muito bem o que é típico, né? O que é esperado para que cada fase da vida aconteça da forma como tem que ser, né? Então, por exemplo, em escola, geralmente, assim, as professoras têm muita experiência nessa questão de coordenação motora fina, como que elas vão começar a segurar o lápis, se é uma apreensão mais atrasada, uma apreensão mais primitiva. Então, assim, os próprios professores já encaminham, porque eles já sabem que existe um déficit ali, um atraso em alguma forma. Aí encaminha para os especialistas e aí a gente vai destrinchando por que está atrasado. Se é uma falta de musculatura, se é uma falta de controle postural, enfim, né? A gente vai ter que avaliar. Mas os professores são muito bem atentos a cada sinal de alerta, assim, a cada tipo de atraso, porque são geralmente é uma sala com muitas crianças, e aí eles conseguem identificar aquela criança que se desenvolve melhor, que consegue desempenhar melhor as tarefas, e aquela criança que é um pouquinho mais atrasada, né? Não necessariamente que exista alguma, vamos pensar em diagnóstico, né? Não que exista um diagnóstico, mas que precisa de um estímulo a mais para conseguir executar a tarefa que ela está tentando colocar ali para as crianças desempenharem. Ótimo. E eu quero conversar mais com você sobre isso de a coordenação motora fina, Sim. grossa, mas eu vou deixar para depois dos comerciais com muito mais dúvidas que vem por aí. Você aí de casa, não fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você.
Estamos de volta com muito bate-papo aqui com a nossa terapeuta ocupacional, a convidada do dia, Giovana Celotti. Antes de voltarmos com muito mais dúvidas, eu tenho um recado especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente uma excelente opção para você que ainda está em dúvida de qual escola matricular os seus pequenos. Afinal de contas, é um ambiente que oferece muita segurança, estímulos para suas crianças, que a gente está conversando muito sobre isso aqui no programa de hoje também. Escola Primeiros Passos, onde a infância acontece. E agora sim, voltando aqui com a Giovana. E antes da gente entrar no intervalo, você falou sobre uma palavra curiosa, né? Que são as habilidades motoras finas. Sim. E eu já dei uma pesquisada, que eu gosto de pesquisar minhas convidadas, o tema, e eu vi que tem a fina e a grossa. Sim. Então, pra gente entender a diferença de uma para outra, até para ficar mais atento a isso, qual que é a diferença entre elas? Assim, a grosso modo, né, a gente pensa, habilidade motora grossa, tudo que envolve o corpo todo. Então, a gente corre, anda, pula, escala, anda de bicicleta. Então, tudo isso ativa as habilidades motoras grossas, né, que envolve, tipo, todo o nosso corpo. As habilidades motoras finas, a gente envolve movimentos mais refinados, ou seja, escrever, escovar um dente, amarrar um tênis, que envolvam essa coordenação motora fina mesmo, que envolve o uso das mãos, os usos das mãos em modo em geral, assim, cozinhar, abrir um pote, segurar um copo, abotoar, colocar uma blusa. Então, assim, existe essa diferença, né? Em habilidade motora fina, que envolve movimentos manuais mais refinados, e habilidade motoras grossas, que envolvem o uso do corpo de modo geral. Então, nadar, correr, pular, etc. Perfeito. Gi, e eu quero saber assim, até que ponto nós pais podemos estimular esses filhos a terem mais essa autonomia da motora, tanto a grossa quanto a fina, porque a gente fica naquele meio termo, né? Se eu solto demais, vai que a criança se machuca, Sim. eu preciso proteger, mas ao mesmo tempo protege demais e acaba impedindo, né? Por exemplo, eu até falei esses dias, a Carol, que faz os vídeos lá na Escola Primeiros Passos, ela mandou um vídeo do meu filho, e aí ele tava comendo manga. E ele come muito bonitinho, de garfo, uma beleza. Só que ele ficou de férias, eu já vi que ele tava desajeitado. Sim. Com o talher. Falei assim, nossa, Carol, como eu estraguei meu filho nas férias. Um mês que ele ficou comigo, pronto, já tava todo desajeitado pra pegar o garfo. É bem isso. Existem os dois extremos, né? Aquelas famílias que incentivam muito os estímulos e aquelas famílias que seguram, protegem mais, né? E ambos têm o lado bom e o lado ruim, né? Se a gente for pensar, o bebê ele se desenvolve, a primeira habilidade motora é a grossa que se desenvolve, porque a partir da grossa a gente precisa da fina. Então, pra gente conseguir escrever, a gente tem que estar alinhada, a gente tem que estar numa postura ok, a gente tem que estar com controle postural bonitinho para conseguir desempenhar, né? Então, o nosso corpo precisa estar totalmente organizado para receber as habilidades manuais. Então, a primeira habilidade que a gente estimula são as habilidades motoras grossas. Não é à toa que o bebê rola, engatinha, né, começa a andar. Então, por isso que está sendo desenvolvido as habilidades motoras grossas, né? Para depois a gente focar na fina, né? Se bem que tudo acontece de uma forma muito simultânea, né? Enquanto o bebê rola, ele pega um negocinho, não sei o quê, né? As crianças também, né? As crianças têm uma sede muito grande, né? De estimulação dessa habilidade motora, né? De correr, de pular, de brincar, de andar no escorrega, né? Então, isso está sendo estimulado o tempo todo. Só que quando existe uma privação desse estímulo, a criança não tem essa experiência. Então, assim, quando ela vai crescendo, ela vai se tornando aquela pessoa que não gosta muito de atividade física, que nunca foi incentivada ou estimulada para fazer tal atividade que exija muito movimento, né? E tem aquelas que, contrapartida, que os pais sempre incentivam, que também gostam muito de movimento, gostam muito de esportes, né? Então, assim, existem os dois extremos, né? Não existe o que é certo, o que é errado. A gente precisa sempre o que é
o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio Sim. de todos os lados, né? Então, eu sempre falo assim, não cabe julgamento quando eu recebo uma família que fala, ai, eu me sinto culpada porque não estimulei meu filho desde pequeno, né? Mas a gente tem que pensar no daqui para agora. Então, o que a gente pode tentar fazer para estimular, para conseguir que essa criança se desenvolva de uma forma mais funcional, mais saudável? Realmente. Não, e é isso mesmo, porque a mãe é aquela existe uma sensação de culpa o tempo todo, né? Sim. Tudo a gente sente E culpa. assim, se a gente for pensar assim, na época da pandemia, né, que existia uma privação exatamente. de tudo. Então, existia um déficit muito grande dos estímulos das crianças, que as crianças não iam em parquinho, as crianças não conseguiam, tipo, brincar com outras crianças, não desempenhavam as habilidades sociais, e a criança ficava ali. E aí, o que foi inserido? As telas. O que foi também prejudicial, né? Ainda é, e assim, não foi por conta da pandemia, isso já vinha existindo, mas potencializou de uma forma muito gritante depois da pandemia. E o que as telas fazem para essas crianças que estão nessa fase do desenvolvimento? Porque eu já recebi convidadas aqui que a gente conversou muito sobre sobre os malefícios, mas cada uma na área delas. Agora, nessa parte da função motora, eu quero entender um pouco mais como que as telas impactam. Porque eu vejo assim, que ainda, lógico, né? Eu sei que existem rotinas e rotinas, tem momentos que assim, vai ficar 5 minutinhos para eu fazer uma coisa urgente para a criança ficar em segurança. Sim. Mas o problema está sempre no excesso, né? Exato. O que causa nas crianças? Acho que todo mundo sabe. Eu vejo que as telas é um assunto muito polêmico, né? Pensando com relação ao desenvolvimento infantil, né? Ao prejuízo que isso acarreta, né? Se a gente for pensar, nós adultos também, né? Ficamos em tela em um tempo excessivo. E aí a gente deixa de fazer um hobby, a gente deixa de fazer qualquer outro tipo de atividade para ficar rolando o feed, né? E aí se a gente for pensar... E a gente, enquanto adulto, a gente tem prejuízos também, né? Porque a gente deixa de se socializar, a gente deixa de participar de muitas coisas por conta das telas. Na criança, isso existe um impacto muito maior, porque a criança deixa de vivenciar oportunidades, né? Se a gente for parar para pensar... na faixa de 0 a 2 anos, assim, a gente está na janela de oportunidades para a criança se desenvolver de uma forma muito ampla, né? A partir dos 2 anos, a criança começa a andar, começa a entender um pouquinho mais sobre o próprio corpo dela. E como ela consegue entender essa noção do corpo? Se movimentando. E quando a gente põe uma barreira, né, que no caso seriam as telas, a criança deixa de desenvolver isso. É verdade. Né? Aí geram os atrasos, aí tem atraso na escola, aí vai tendo atraso em todas as áreas de desenvolvimento. E uma das coisas que eu até cheguei uma vez a postar, né, compartilhar sobre isso, que foi algo que deu certo, eu aprendi aqui no programa, eu aprendo demais aqui e já coloco em prática. Sim. Que é de chamar a criança para participar da rotina. Então, por exemplo, teve um dia ali que eu compartilhei, eu tava fazendo a janta e o meu filho tava, assim, querendo gastar energia, ele é todo vapor, então quando ele quer gastar energia é bagunça, bagunça, bagunça. Exato. Falei assim, gente, não, calma, e a não criança, vou dar né? tela. A gente espera isso das crianças. Exatamente, criança saudável, como diz. Exato. Né? Criança saudável, criança que tem saúde, é assim, vai correr, vai brincar. E como diz os antigos, né, eles gostam de falar. E aí, o que eu fiz? Falei assim, não, calma, lembrei, né, de uma parte ali de um dos programas que falava, quando tiver difícil, insere eles, traz eles pra ajudar a lavar um legumes. Pronto, foi o que eu fiz. Eu sentei com ele na mesinha dele, coloquei ali os legumes dele de brinquedo, peguei os meus de verdade e pronto, vai me ajudar a cozinhar. Ele amou, porque pra ele tava brincando, ao mesmo tempo tava em segurança, tava na minha vista e parou de bagunçar. E sem então, tela. Hashtag fica a dica, tá? Sim, dê autonomias pros seus filhos dentro de casa, respeitando, né, o limite de cada criança, é óbvio. E é verdade. E aí você falou também sobre... teve algo que você falou que chamou a atenção, que as crianças gostam muito do correr, do brincar. Sim. Eles gostam de estar com o corpo em movimento. E realmente, assim, eles são muito curiosos também para aprender novas coisas. Muito exploratória, né? Exatamente. Só que qual que é a dificuldade? Quando a gente vai chamar essa criança para parar um pouco e treinar a habilidade motora fina, por exemplo, que às vezes é algo que exige mais concentração. Sim. Eu considero um pouco mais desafiador por conta disso, porque ele quer brincar, então quando chamar, vamos fazer um desenho, vamos
vai ficar um tempinho ali, mas assim, vamos brincar de esconde-esconde, mamãe, é mais divertido. Sim. Então dá umas diquinhas aí pra gente de algumas brincadeiras que a gente pode fazer em casa pra estimular os dois tipos, na verdade, Com né? Mas certeza. mais ainda com foco na Fina, que fica mais ali quietinho, e as né? crianças não querem ficar sentado e querer escrever ou desenhar e pintar alguma coisa. Eles querem, porque como eu disse, né? As crianças, elas no início, né? Até os 2 anos, é uma fase muito exploratória. Então, elas gostam de correr, elas gostam de pular, elas querem o tempo todo estar em movimento, de uma forma muito ativa. A maioria delas. Né? E quando existe, né, o impacto de não querer fazer uma tarefa que é necessário, o que é interessante, às vezes, que eu oriento os pais? Avisar antes, tipo, olha, dá essa previsibilidade pra criança. Tipo, ó, você tá correndo, brincando de esconde-esconde com o amiguinho, mas daqui a pouco, quando tocar o alarme, a gente tem que ir pra casa, a gente tem que fazer a tarefa de casa. Então, assim, dá previsibilidade, porque a criança consegue se organizar internamente, pensando, tipo, olha, eu posso brincar, mas daqui a pouco eu tenho que fazer, né? Existem as crianças que são mais desafiadoras, né? Que aí a gente precisa ir para um outro caminho, mais para a área da psicologia, para ter uma intervenção, uma orientação mais minuciosa para conseguir esse manejo. Mas, de modo geral, o que eu gosto sempre de fazer é essa antecipação, dar essa previsibilidade para a criança entender a hora de brincar de uma forma prazerosa e a hora de também fazer uma demanda que não é tão prazerosa, que a criança precisa passar por isso. Nós, adultos, fazemos isso, né? Então, é verdade. assim, porque a criança não, né? Então, Funciona a gente melhor. precisa estabelecer essas questões, né? Entra muito em rotina isso também, né? Estabelecer horário de brincar, horário de tarefa, horário de ajudar em casa, horário de banho, horário de comida, né? Então, a gente precisa estabelecer, e a criança precisa estar ciente disso. Lógico que a gente precisa ser flexível, né, em questão de rotina, em algumas situações, mas, de modo geral, eu gosto muito dessa antecipação, porque as crianças recebem muito bem isso. Eles gostam dessa previsibilidade. Sim. E uma vez até conversando com a Eduarda Brucieri, que é psicóloga, os meninos vão ficar bravos que eu tô mexendo aqui no microfone. Ela falou mesmo sobre isso, sobre essa previsibilidade das crianças, que ajuda muito na rotina. Com certeza. Gi, só assim, pra quem ainda em casa tá em dúvida sobre o seu trabalho, quer exemplos mais práticos, conta um pouco pra gente quais são os principais casos que você atende e desenvolve ali na sua clínica. Lá na clínica, a gente trabalha de uma forma multiprofissional. Então, assim, não é um foco só para TO, né? A gente tem uma área, uma clínica voltada para todas as áreas que estão dentro do desenvolvimento infantil, né? Então, TO, psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, nutricionista infantil. E a gente consegue ter um olhar muito holístico, né, para a criança, olhar a criança como um todo, não só tipo essa dificuldade motora fina, ou essa dificuldade no comportamento, ou essa dificuldade na alimentação, né? Então a gente consegue ter um olhar muito amplo para essas crianças. São os casos que você mais atende? Os casos, sim. Na clínica, o que aparece mais? Existe um aumento muito grande do autismo, que está sobressaindo muito. Eu atendo também desordens neuromotoras, então paralisia cerebral, síndrome de Down, síndromes raras também eu atendo. Então, tudo que tem impacto no desempenho, né? Então, tudo que chega, que tem impacto, bebês prematuros, que também tem uma dificuldade aí no desenvolvimento, né? Então, a gente trabalha muito com a intervenção precoce para esses bebês, que a gente ofereceu o máximo de estímulo possível para que essa criança consiga desenvolver de uma forma bem adequada, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Gi, você não vai acreditar, mas o programa Mentira, já tá chegando ao fim. rápido. Passa muito rápido, né? Sim. Eu falo, gente, é meia horinha assim que Nossa, voa, passa porque mesmo. é tanto assunto bom que a gente quer ficar aqui, ó, conversando. Mas eu sou a favor da Gi voltar. O que você acha? Tenho certeza que o pessoal de casa com certeza. também. Antes da gente se despedir, eu quero que você deixe um recado final agora para os pais que estão nos assistindo. Qual que é o recado que você, como terapeuta ocupacional, passa nesse momento para os pais, cuidadores das crianças relacionado ao nosso tema de hoje, que é o desenvolvimento motor? Sim, eu sempre falo em avaliação, assim, a última pergunta na minha entrevista inicial com os pais, tipo, do que mais você se orgulha do seu filho? Geralmente essa pergunta os pais têm uma dificuldade para responder, porque a maior parte das vezes eles chegam com queixas. Ai, meu filho não consegue vestir a roupa, meu filho não consegue escovar o dente, então só limitações, né? Mas o que a gente vê de potencial. Então, enxerguem o potencial dos seus filhos, porque eu tenho certeza que eles são muito capazes de fazer qualquer coisa.
Uau, que mensagem! Fechou com chave de ouro, né? Obrigada. Então é isso, Giovana. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Com certeza volto mais vezes. E é isso. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção, pela sua companhia. Vai aparecer aqui embaixo agora a rede social da Giovana para você ir lá dar uma espiada e vai ver que é verdade o que eu tava falando, que você olha ali, parece que é só diversão, mas tem muito trabalho sério por trás. Sim. E eu te vejo no próximo programa. Até lá!